Cancheiro. Apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 19ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba. No programa de hoje, vamos repercutir, infelizmente, a eliminação do Juventude na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, com gol no finzinho do jogo no Alfredo Jaconi. Também falar sobre o início da divisão de acesso, que tem Pelotas e Passo Fundo como líderes, despontando nessa arrancada com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas. Também teremos uma entrevista exclusiva com Marcelo Toscano, atacante de 41 anos, reforço do Passo Fundo para essa divisão de acesso e que já deixou o primeiro gol dele na vitória por 1-0 sobre o Glória nesta semana em Vacaria. Tudo isso no FM 101.3, no site guaiba.com.br, nos aplicativos de rádio. Lembrando, claro, que o Cancheiro fica à disposição para ouvir a qualquer momento depois nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Cancheiro que conta com a edição do Jefferson Gomes. Lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. A gente começa o Cancheiro deste final de semana repercutindo a eliminação do Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Juventude que tinha empatado no jogo de ida em 0-0 lá na Arena MRV em Belo Horizonte, e o 0-0 também persistia no jogo da volta na última terça-feira no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul até os acréscimos do segundo tempo, quando, literalmente, no último lance, o Minda, do Atlético Mineiro, marcou o gol da classificação do Galo, um balde de água fria no Juventude, na torcida jaconeira. A gente pode ouvir esse gol que classificou o Atlético Mineiro com a narração do Gilberto Júnior na Rádio Caxias. 48 e 45. Vai terminar o jogo. 0-0 lá, 0-0 cá, 48 e 50. Domina o Galo Lianco. O juizão olhou para o relógio, ele vai apitar. Deixou o Atlético atacar. A defesa do Juventude cortou, a bola sobrou na grande área. Gol. Eu não acredito nisso. Gol do Atlético. Zagueirada do Juventude. Bate cabeça. E o Atlético marca no último minuto, no último segundo, no último ataque. Eu nunca vi uma coisa dessas. Mukminda é o nome do gol. E o juiz fez toda a pinta que queria parar a partida, ele ia finalizar, mas ele deixou o lançamento acontecer. E acontece nas costas do Natan e do Gabriel Pinheiro. E aí o Gabriel Pinheiro tenta cortar de cabeça, a bola bate no Natan e fica livre para o Minda, dentro da área. O Minda finaliza no ângulo esquerdo do Jandrei. Pede impedimento Juventude, mas por enquanto é uma eliminação dolorosa do Juventude. 0 Juventude, 1 Atlético. Que castigo, cara. Que castigo. Torcedor do Juventude agora, né? Que castigo. Ali uma pichotada do Gabriel Pinheiro com o Natan. Não conseguiram ver o tempo da bola correta e a bola sobrou pro Minda. E o Minda na cara do goleiro, né? Mas o juiz ia botar o apito na boca para terminar. E o jogador do Atlético meteu essa bola na área. E aí no momento de desatenção, pequeno momento de desatenção da zaga do Juventude, principalmente o Gabriel Pinheiro, o melhor jogador do Juventude, junto com o Natan, acabaram se atrapalhando e o castigo veio, hein? 1-0 pro Atlético e vamos ver agora, terminou o jogo, ó. Terminou. Gabriel. Foi o primeiro gol de Alan Minda na Copa do Brasil, o 4º gol do Atlético Mineiro na competição, de número 54 que marca no ano. Tá aí, os colegas da Rádio Caxias contando esse gol que eliminou o Juventude da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. O técnico Maurício Barbieri, do Juventude, lamentou a eliminação, é claro, em entrevista coletiva depois do jogo, mas também comentou sobre essa boa campanha do Juventude e os reflexos que ela pode ter
para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que vou tentar, não sei se voltar à altura do desafio aqui, de responder o que é um misto de sentimentos. E às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? Que as pessoas têm uma tendência, às vezes, de passar batido e tudo mais. Então, assim, eu acho que, de saída, uma eliminatória contra um adversário que tem, enfim, condições de investimento, de estrutura, de peso, de camisa, que a gente já sabe que existe uma diferença importante. E eu acho que a gente conseguiu encurtar essa diferença, eu acho que a gente conseguiu equilibrar esse confronto. Tem um outro condicionante, nós jogamos na terça-feira, num campo extremamente pesado, e isso, eles não têm nada a ver com isso, mas não jogaram durante a semana. E eu não estou querendo levantar essas coisas, né? Assim como a questão do campo sintético, eles estão muito mais habituados do que nós. Eu não estou querendo demonstrar essas coisas que olha, estava tudo contra, não é isso. É justamente o contrário, é justamente para tentar valorizar e que as pessoas consigam entender o tamanho do esforço e do que conseguiu fazer essa equipe para conseguir igualar 2 jogos muito difíceis. Criar oportunidades, jogar de igual para igual com o adversário. Claro que dentro da nossa maneira a gente não podia sair para trocar soco com eles, porque não era isso, né? Falo muitas vezes, o leão, se entrar dentro do lago para enfrentar o crocodilo, vai ter problema, né? Então era trazer o jogo para um terreno onde a gente pudesse equilibrar as forças. E eu acho que a gente teve 2 bons desempenhos, eu acho que a gente merecia mais do que obteve, eu acho que esse gol no final causa uma dor imensa, pelo que eu falei, eu acho que a gente teria condições de passar a eliminatória, eu acho que os jogadores todos se esforçaram nesse sentido, acho que hoje a torcida fez uma festa linda, e poder passar seria muito importante para nós, para poder fortalecer esse ambiente, mas são coisas do futebol. Uma semana atrás a gente estava ganhando nos acréscimos, próprio jogo do Avaí, e hoje a gente perdeu num lance que talvez fosse um dos lances mais controlados ali do jogo, mas acontece, o acaso, um cabeceia, a bola bate, volta pro cara sozinho dentro da área. Então, assim, o que eu gostaria de deixar assim claro a todos é valorizar o desempenho, o rendimento e a entrega desse grupo de trabalho, de conseguir equilibrar uma eliminatória desse tamanho, dizer que sim, que nós estamos todos muito frustrados, porque a gente acreditava, e eu acho que o que aconteceu nos 2 jogos demonstra que a gente poderia passar, mas infelizmente não aconteceu. Não vou falar de justiça ou injustiça, a vida nem sempre é justa, e a gente tem que levantar a cabeça a partir de amanhã, porque o principal objetivo do ano continua de pé, que é a gente buscar o acesso à Série A, e daqui 3, 4 dias a gente tem um outro desafio enorme. Então, hoje é, sem dúvida nenhuma, um dia de dor, um momento de tristeza, mas a partir de amanhã a gente tem que conseguir reverter isso, tem que conseguir olhar para as coisas positivas que a gente deixou pelo caminho, e não deixar que esse gol no final seja a tônica e a marca negativa de uma campanha que eu acho que foi uma boa campanha, termina antes do que nós gostaríamos, eu acho que termina antes do que nós merecíamos, mas o fato é que termina hoje. Diante desse cenário, Barbieri, você não teve todo o grupo à disposição, especialmente na zaga, para esses duelos contra o Atlético Mineiro, e teve solidez defensiva, atuando esse lance no final, né? Você vê um Juventude muito mais fortalecido depois desses confrontos para a sequência de Série B? Eu acho que sim. A gente entrou nessa eliminatória tendo que, não digo experimentar, porque os jogadores estão bem trabalhando há meses e todos os dias, mas com uma formação que até então a gente não tinha usado, né? Especialmente na defesa. E eu acho que os jogadores tiveram um desempenho altíssimo. Acho que a gente pagou caro por um erro, que é um erro doído, não tem por que esconder. Acho que é um erro bobo ali. A gente comete um erro bobo no final e paga um preço muito caro por ele. Mas a gente não pode jogar a eliminatória toda só em cima disso, né? A gente teve oportunidade de fazer gols, não conseguimos ser eficientes nesse sentido. A gente conseguiu segurar bem o adversário, em alguns momentos também faltou eficiência deles. Eu acho que, como eu disse anteriormente, a gente tende a medir só o sucesso pelo ponto de chegada. E muitas vezes a gente ignora que o ponto de partida não é o mesmo.
Então, se fosse uma corrida de 100 metros, se a gente saiu da largada, o Atlético saiu muito na frente. E a gente, com muito esforço, com muita organização, com muita dedicação, conseguiu encurtar e chegar próximo ali na linha de chegada, mas não conseguiu vencer a corrida. E, como eu disse, é um sentimento de ruim, mas que não pode apagar tudo que foi feito de bem. E respondendo efetivamente a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que a gente demonstrou que pode contar com outras peças que entregaram, que tem condição de dar um rendimento positivo para a gente. E é isso, olhar para essa história que não teve o final que nós gostaríamos, mas que foi uma história bonita, positiva, não só por o equilíbrio desse confronto, mas por ter passado um grande como o São Paulo em outras fases, por ter começado com 100 e não sei quantos times e ter terminado entre os 16, né, com chance de ficar entre os 8. Então eu acho que é uma história que tem muito mais pontos positivos do que negativos, embora ela tenha terminado antes do que nós gostaríamos. O que se leva, Barbieri, para a sequência, principalmente para o jogo de domingo, né? Porque tem a questão da confiança, de ter feito 2 grandes jogos, de ter segurado muitas vezes, né, um adversário que é muito mais forte, porém tem essa questão do desgaste, né? Como é que faz para recuperar rapidamente o elenco? Eu não falo só do desgaste físico, que é evidente, né, é científico, mas tem um desgaste psicológico também. A gente já muitas vezes viu as equipes baixarem um pouco de concentração na hora da troca da competição e também do adversário, né? É um desafio manter o nível de concentração alto para domingo? Olha, eu não sei se manter um nível de concentração, mas sem dúvida nenhuma é um desafio, é um baque que a gente precisa se recuperar. Eu acho que o caminho é conseguir fazer com que os jogadores enxerguem de um outro ponto de vista ou de uma outra perspectiva. Nós todos, eu não estou dizendo eu apenas comissão, os jogadores, o clube, mas a sociedade de uma maneira geral, sempre quando tem um término assim, tende a olhar as coisas só pelo lado negativo, e a gente precisa olhar pelo lado positivo, tudo que foi construído. Precisa equilibrar, assim, para não existir soberba e achar que por a gente ter enfrentado e ter feito 2 jogos muito equilibrados contra uma equipe de Série A, não vamos encontrar algum tipo de facilidade contra uma equipe de Série B, porque isso não é verdade. São jogos diferentes, com características diferentes, e a gente precisa conseguir virar essa chave o mais rápido possível, levar de positivo a confiança de ter conseguido fazer 2 grandes jogos, levar de lição que o jogo só acaba efetivamente quando o árbitro apita, né? E que a gente não pode perder a concentração, às vezes, nem por 1 segundo, porque pode ser o segundo que seja fatal para os pontos que a gente precisa. Tá aí o Maurício Barbieri, técnico do Juventude, e como foi abordado na entrevista, não tem tempo para lamentar, né? Porque o Juventude já volta a campo neste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro, em que é vice-líder, com 35 pontos em 20 jogos, começando aí também o segundo turno da Série B, assim como a Série A. E o Juventude, neste domingo, às 4 horas da tarde, enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, buscando recuperação aí depois da eliminação na Copa do Brasil, e na Série B buscando manter a boa campanha, se manter entre os 2 primeiros que garantem o acesso direto para a Série A. Lembrando que neste ano, na Série B, do 3º ao 6º, vão disputar um playoff para definir os outros 2 clubes que ascendem à elite do Brasileirão. Na Série C, os gaúchos voltam a campo neste final de semana, depois de não ter ocorrido rodada na semana passada. Amanhã, no domingo, o Ipiranga recebe o Floresta às 4 horas da tarde, no Colosso da Lagoa, em Erechim, e às 6h30 o Caxias visita o Itabaiana, lá no Sergipe. Essa que é a 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, chegando na reta final. Na Série C, a fase classificatória é em turno único, com as 8 melhores equipes avançando para os quadrangulares decisivos. Neste momento, os gaúchos estão fora do G8, mas bem próximos. Podem, inclusive, ingressar no G8 se obtiverem bons resultados nessa rodada. O Ipiranga é o 9º colocado, com 21 pontos, e o Caxias é o 10º, também com 21.
O Floresta, que é o adversário do Ipiranga neste domingo, é a outra equipe com 21 pontos, tudo embolado ali. E hoje o balizador, né, em termos de pontuação para o G8 são os 23 pontos. Então, se Caxias e Ipiranga vencerem, podem entrar no G8 nesta rodada. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o São José está nas quartas de final, está perto do acesso, porque agora das 8 equipes que chegaram até aqui, 6 sobem para a Série C. Quem cair nas quartas de final vai disputar uma repescagem, um playoff, para definir as outras 2 equipes que sobem, além dos 4 semifinalistas. São José que enfrenta o Gama nas quartas de final. O jogo de ida foi realizado em Porto Alegre neste sábado, mas até o fechamento dessa edição não tínhamos o resultado. A partida de volta acontece no próximo final de semana, no domingo, dia 16, às 4 horas da tarde, no Bezerrão, lá no Distrito Federal. E a divisão de acesso, a nossa segundona gaúcha, começou no último final de semana, teve rodada também no meio de semana e a gente atualiza os resultados dessa segunda rodada, que aconteceu na quarta-feira com 6 jogos e na quinta-feira com mais 2 partidas. Na quarta, à tarde, na abertura da segunda rodada, Apafute e Esportivo empataram em 1-1 no campo do SESI, em Caxias do Sul. O Giovani abriu o placar para o Esportivo e o Thales empatou para a Apafute. Na quarta-feira à noite, Aimoré e Santa Cruz empataram em 1-1 no Cristo Rei. JP Bardales abriu o placar para o Aimoré e o Pepeto empatou para o Santa Cruz. No Altos da Glória, em Vacaria, o Passo Fundo venceu com gol do Marcelo Toscano logo no primeiro minuto do segundo tempo. O Passo Fundo venceu o Glória por 1-0 fora de casa. Veranópolis e Brasil de Farroupilha empataram em 0-0 no duelo das equipes serranas. O Bagé venceu o Lajeadense por 2-0 com gols do Michel e do João Castro. E no complemento dos jogos de quarta-feira, o Pelotas venceu a União Frederiquense por 1-0 na Boca do Lobo, com um golaço do Jean Roberto por cobertura de fora da área, gol que rodou aí o Rio Grande do Sul. E a gente pode ouvir esse golaço do Jean Roberto com a narração do Gustavo Lousada na Rádio Universidade. Fez o corte ali a defesa do União. Ela fica para Jean Roberto, que bate pro golaço! É golaço! Gol! É do Pelotas! E é gol de placa, é gol de Puskas na Boca do Lobo. Jean Roberto do meio da rua. Pegou o Gabriel adiantado e meteu um golaço antológico na Boca do Lobo. Aos 44 minutos, o torcedor aplaude de pé. Jean Roberto na Boca do Lobo, ele decide, ele gosta da Boca do Lobo. E essa perna esquerda dele é venenosa. Do meio da rua, de muito longe, ele meteu o chute. O Gabriel estava adiantado, desta vez não deu para ele. O Lobo abre o placar e que golaço! 1 para o Pelotas, 0 para o União. Aí o Gustavo Lousada contando esse golaço do Jean Roberto que garantiu a vitória do Pelotas por 1-0 sobre a União Frederiquense. Na quinta-feira, mais 2 partidas pela divisão de acesso. O Gramadense, fora de casa, venceu o Gaúcho de Passo Fundo por 1-0, gol marcado pelo Juan, logo no início do jogo. E em duelo de rubro-negros e índios, o Brasil de Pelotas venceu fora de casa, no gramado alagado do Edmundo Faix. O Chavante venceu o Guarani de Venâncio por 2-0, os gols marcados pelo Lula e pelo Garré. Neste final de semana temos já a terceira rodada. Divisão de acesso é
uma maratona aí, uma sequência de jogos muito corrida nessa primeira fase, jogos a cada 3 dias, domingo e quarta, até o final da fase classificatória, até a 15ª rodada, lembrando que as 16 equipes se enfrentam em turno único nessa primeira fase da divisão de acesso. Foram 2 jogos neste sábado, sem o resultado ainda até o fechamento dessa edição, mas Aimoré e Glória se enfrentaram no Cristo Rei e Santa Cruz e Brasil de Farroupilha nos Plátanos. No domingo, 3 da tarde, tem Guarani de Venâncio Aires e Veranópolis, no Edmundo Faix em Venâncio Aires, Gramadense e União Frederiquense, na Vila Olímpica em Gramado, Pelotas e Bagé, na Boca do Lobo em Pelotas. Depois da segunda rodada, a classificação da divisão de acesso tem Pelotas e Passo Fundo, dividindo a liderança com 6 pontos. Em terceiro, o Brasil de Pelotas com 4. Em quarto, o Veranópolis também com 4. União Frederiquense, o quinto, com 3. Mesma pontuação do Gramadense, que é o sexto, e do Bagé, que é o sétimo. Aí vem uma turma com 2 pontos. Aimoré, Santa Cruz e Esportivo, tendo inclusive os mesmos critérios de saldo de gols e número de gols marcados. O Brasil de Farroupilha é o 11º com 2 pontos. Não marcou gol e não sofreu ainda gols na competição a equipe da Serra Gaúcha. A Pafute 12º com 1 ponto. Mesma pontuação e mesmo saldo e gols marcados do Gaúcho de Passo Fundo. Em 14º, Glória com 1 ponto, assim como o Guarani de Venâncio Aires, que é o 15º. E o Lanterna ainda não pontuou na competição, é o Lajadense. Só pra variar, não
Bom, na linha com a gente está o atacante Marcelo Toscano, do Passo Fundo, que já marcou gol na divisão de acesso, na vitória diante do Glória. Marcelo, tudo bem? Prazer falar contigo. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Guaíba. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E sempre é bom, tá? A gente tá podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, né? De onde a gente está assim trabalhando. Então eu que agradeço essa oportunidade. Espero que você poder ajudar aí e falar um pouquinho do futebol aí. Como é que surgiu essa oportunidade de vir jogar no futebol gaúcho pela primeira vez? Tem uma longa carreira, mas nunca tinha jogado por aqui, né? Exatamente. Eu estava disputando a Série D, né? Pelo Serra Branca, né, em Campina Grande. E daí, como acabou lá, né? Então a gente não pode ficar parado, né? A gente, como atleta assim, a gente tem que estar em evidência, tem que estar sempre tem que estar aparecendo, né? Que senão ficar parado é complicado. E surgiu essa situação aqui pelo Edinho, né? Que mora aqui em Passo Fundo, empresário, né? Ele entrou em contato com o pessoal aqui e depois eu comecei a falar com o Rafael, né? Que é o que faz as contratações. E, cara, ele me interessou muito, né? Quando surgiu a situação do Passo Fundo, eu tenho um amigo aqui que jogou comigo, que trabalhou comigo, que é o Alessandro Vinícius, e eu busquei as informações, né, cara, e só foram informações boas, né, sobre o clube, sobre a cidade, né, sobre a comissão, sobre os atletas que aqui estão. Então, cara, eu me senti muito em paz, né, porque quando a gente tem essas propostas, a gente tem que ter em paz também, né, a gente tem que olhar, observar, e eu me senti muito em paz, eu falei muito com a minha esposa sobre isso, pô, meu coração tá em paz, então eu quero ir, quero poder ajudar, né? Quero poder ajudar lá. E, cara, quando eu cheguei aqui fui muito bem recebido por todos, né? Pela diretoria, comissão, os atletas, tá doido? Então eu me senti muito em casa aqui, sabe? Eu tô muito feliz e feliz também pelo início, né? Da temporada. Então que a gente possa ir, lógico, tá no início ainda, mas já começamos bem, né? Mas é como eu falei no vestiário do jogo passado, com o pezinho no chão, com muita humildade, muito trabalho, tenho certeza que a gente vai conseguir nossos objetivos. Tem confirmado as tuas expectativas, então, até agora, o Passo Fundo enquanto clube, a cidade e também o futebol gaúcho? Com certeza, com certeza. Aí foi tudo aquilo mesmo que o Alessandro me passou, né? Desde quando eu cheguei aqui, só coisas boas, né? Então só tem que falar coisas boas daqui, da cidade, da equipe, né? A diretoria faz de tudo ali para deixar o atleta bem, né? Para deixar o atleta bem à vontade, né? De só se preocupar em jogar futebol. Então isso é muito importante também, né? O atleta tá bem à vontade, tá bem tranquilo, né? Se preocupar realmente só com futebol, só com o seu trabalho de campo ali. Isso é muito importante também. Tu jogou em tudo que é lugar, né, Marcelo? Então vai ter propriedade para falar sobre as peculiaridades do futebol gaúcho. É claro que são poucos jogos ainda, mas muito se fala sobre aqui ser um futebol mais pegado em relação ao restante do país. Tu sentiu essa diferença já nessas primeiras partidas? Olha, assim que eu cheguei, eu fui. Teve um amistoso, né? Teve um amistoso entre o Passo Fundo, acho que se não me engano, Veranópolis. Uhum. E é isso, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque realmente eu vi aquilo tudo mesmo que o pessoal fala, né? Que aqui é muito pegado aqui o jogo. E nessas duas partidas que eu atuei, deu pra perceber realmente, é um jogo muito truncado, né? Toda hora é falta, toda hora é contato, né? E ainda mais com esse tempo, com esse clima que tá aqui, né? Às vezes a gente pega uns campos aí não muito adequados, né? Para jogar em situações não muito boas, mas a gente tem que passar por cima de tudo isso, né? A equipe que quer conseguir seus objetivos tem que passar por isso. E a gente tá conseguindo, a gente está entendendo como é jogar a segunda divisão, né, a Série A2 aí do Gauchão, a gente está entendendo, a nossa equipe entendeu isso, tem jogadores, né, que já rodados, que já conhecem que o futebol gaúcho, né, e sempre vai passando pra gente como que é, então a gente entendeu isso, e então onde nessas duas partidas aí, a gente conseguiu aí nossos resultados positivos, né. Sim. Bom, Marcelo, falar um pouco da tua trajetória, da tua longa carreira. Tu é formado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí, é isso? Eu me profissionalizei no São Vicente, né, lá Uhum. em Santos.
E em 2005 eu fui para o Paulo Jundiaí, onde realmente eu comecei, né, no futebol aí, comecei a aparecer, né? Então, em 2005, onde o Paulo Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil também. Então, tive a oportunidade de trabalhar com muitos ali, né? O Vitor, o Hever, né? Então, Uhum. o Wagner Mancini. Começou ali então. E, bom, muitas passagens por diversos clubes, diversos lugares. Queria que tu contasse pra gente, assim, qual foi o melhor momento da tua carreira, na tua visão, e também o pior momento, o mais complicado, assim, Marcelo. Cara, eu, graças a Deus, eu tô com 22 anos de carreira já, né? Uhum. O Passo Fundo, se eu não me engano, é o meu 23º clube na carreira. Cara, eu senti o que eu posso dizer pra você, cara, só momentos bons até hoje, graças a Uhum. Deus, sabe? Por onde eu passei, eu deixei meu nome, deixei as portas abertas. Então, eu sou muito grato, né, ao futebol, aos clubes que eu passei, né? Mas acho que o momento, assim, onde o pessoal sempre fala, comenta, foi a passagem no América Mineiro em 2015, né? Onde a gente teve o acesso ali, o ataque era eu, o Richards, né? O Pombo. Sim. Então, ali foi uma passagem muito boa. Em 2015, depois de 2016 eu fui para a Coreia também, fui artilheiro também lá na Coreia, Japão, Portugal, então só coisas boas, sabe? Paraná Clube também tinha uma passagem muito boa. Então, cara, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por tudo, né? Por tudo que eu vivi e estou vivendo até hoje e ainda quero viver mais, eu quero conquistar coisas grandes ainda, eu quero conseguir os objetivos aqui do clube também. Eu vim aqui para isso, né? Eu poderia muito bem estar em casa agora com a minha filhinha, né? Tenho uma filhinha Uhum. de 10 meses, vai fazer 11 meses agora semana que vem, né? Tô longe da minha família, ela vai completar um aninho, eu vou estar longe dela, né? Então a gente abdica de muitas coisas, né? E então assim, eu tô feliz aqui e quero também fazer história aqui também. Quero fazer história Uhum. aqui, deixar as portas abertas aqui também, né? Então eu vim aqui para isso, vim aqui para ajudar, para agregar, para conseguir os objetivos do clube. E história ruim, cara, eu te falar, como eu te falei, não tenho, graças a Deus não Uhum. tenho, né? Por onde eu passei foi só coisas boas e deixei sempre as portas abertas. Isso é muito bom. Bacana, mano. Carreira muito bonita. E queria saber mais como é que foram essas experiências fora do Brasil, jogando no futebol do exterior. Em Portugal, por exemplo, tu foi campeão, né, da Taça de Portugal. Taça de Portugal. Eu tive uma oportunidade boa, cara. Joguei já em 6 países, né? Então, cada um, né, da sua maneira diferente ali. O último agora foi a Índia, né? Uhum. Foi um pouco complicado a Índia, né? Um país muito complicado. Mas eu fui também, né? A gente acaba conhecendo também, né? Conhecendo a sua maneira, né? Que eu falei, na Coreia, por exemplo, quando eu joguei na Coreia do Sul, é um futebol muito rápido, muito dinâmico, sabe? Os caras não param de jogar um Uhum. segundo, é muita correria. Aí no Japão é mais, tá? É igual a Série A do Brasil, do Brasileirão. É bem tranquilo, Uhum. muito passe, é mais devagar. Mas, cara, foram experiências boas, né? Coreia, eu peguei tufão lá, né? Então foi bem complicado. No Japão, terremoto. Eu passei por essas coisinhas lá, sabe? Uhum. Mas foram experiências boas, né? E onde a gente acaba trazendo um pouco dessa bagagem aqui para o Brasil, né? Nos clubes que a gente vai, a gente acaba ali passando muitas coisas para os atletas mais novos. E isso é muito bom, fico muito grato com isso também, porque o futebol me levou até lá, né? Me levou até Uhum. para fora do Brasil, com o meu trabalho, né? E muito feliz, cara, muito feliz e muito grato por tudo mesmo. E a adaptação não só ao futebol, mas principalmente à cultura nesses países asiáticos, na Coreia, no Japão e também na Índia, como é que foi para ti, Marcelo? Cara, assim, o que mais me pega, para te falar a verdade, assim, é a relação à alimentação, sabe? Uhum. A alimentação, porque eu sou muito ruim em relação à alimentação. Tipo, na Índia tem aquelas comidas, né, louca deles lá. Uhum. Então eu sou muito fraco em relação a isso. Agora, em relação a treinamento, a clima, a mudança de temperatura, de fuso horário, cara, essas coisas, graças a Deus, eu nunca passei mal com isso, sabe? Porque eu sou um cara assim que gosto muito de trabalhar.
né? Quando eu vou para fora, quando eu fui para fora, eu fui tipo, com esse pensamento, não, eu vim para cá para vencer, para conquistar os objetivos, né? Então eu nunca fui, eu cheguei lá, não, não quero isso, não. Eu sempre fui para lá com esse pensamento, sabe? De trabalhar e deixar meu nome, deixar a porta aberta. Então tentava me adaptar o mais rápido possível, sabe? Então eu nunca tive dificuldade em relação a essas coisas. É só em alimentação mesmo que me pegava um pouco. Mas a gente se virava, a gente dava um jeito ali, a gente passava, sabe? Não foi à toa E, que eu fiquei 3 anos fora, 1 ano e meio na Coreia, 1 ano e meio no Japão. Então, isso aí a gente tirava de letra. e o idioma? Não, o idioma era tranquilo, porque, tipo assim, tinha o tradutor, né? Na Coreia Aham. tinha o tradutor também, no Japão. Mas a gente se virava um pouquinho. Quando a gente saía assim, né? Querendo ou não, a gente acaba aprendendo no dia a dia, né? Tipo, então a gente saía assim, a gente se comunicava bem. Sim. E aqui no Brasil, tu passou por clubes tradicionais e clubes emergentes também. Tu jogou 2 temporadas no Mirassol, né, Marcelo? Que hoje é um time que está jogando Libertadores, segundo ano consecutivo na Série A. Na época em que tu jogou no Mirassol, tu já via ali potencial do clube para crescer e se tornar realmente uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro? Sim, com certeza, cara, porque ali é um clube ali que a gente via que ia chegar muito longe, sabe? Pela gestão, né, que o Mirassol tem, né? O pessoal ali, tipo assim, acabar o campeonato do Campeonato Paulista ali, eles vendiam atletas, o que eles faziam? Pegavam o dinheiro e investiam novamente no clube, né? Não é à toa que hoje, se você olhar o CT dos caras, é brincadeira, né? Piada que os caras têm. Porque todo o dinheiro que eles ganhavam em atletas, eles colocavam ali no clube, eles investiam no clube, entendeu? Uhum. Então, a gente sabia que uma hora ia ter retorno. E tá acontecendo, né? O Mirassol hoje aí tá doido, né? Disputa com os grandes aí de frente, de igual para igual, sem problema nenhum, né? Então, como eu falei, Paysandu, Paraná, América, só clube, né? Figueirense também, já joguei, já tive um acesso com o Figueirense também. Então, graças a Deus, eu tive umas passagens muito boas, sabe, nesses clubes, sabe? E o Mirassol, tenho certeza, cara, que ainda vai alcançar muitas coisas ainda, grande. E tu falou antes da passagem ou das passagens pelo América que foram marcantes, uma pena a situação atual do clube, né, Marcelo, que caminha infelizmente para a Série C. Exatamente, cara. A gente sempre comenta, sabe? Nós atletas aqui, a gente comenta, pô, o América não pode, cara. O América não pode cair, sabe? Pela estrutura que tem lá, pelo clima que tem, sabe? É um clima bom de trabalhar. Lá é um ambiente de família, sabe? E não merece, não merece, não merece. Mas a tendência, pelo que tá indo, sabe? Realmente cair, porque tá complicado, tá muito difícil. Por mais que chegue atletas ali, não sei realmente o que está acontecendo, mas é um clube aí que não merece, cara, que não merece. Mas se isso acontecer, se chegar a acontecer, coisa dos diretor, quem estiver no comando, né, saber olhar para trás e ver o que foi de errado, o que fizeram de errado, para não acontecer novamente, né? Mas a gente espera aí que não caia, né? Que não caia. É, vice-lanterna da Série B atualmente. E como é que foi a parceria com o Richarlison, com o Pombo por lá, Marcelo? É louco. O menino tá louco. Espetacular, cara. E quando a gente tava junto ali, cara, eu falava, né? Eu falava muito dele. Falava, esse menino aqui ainda vai dar muita alegria pra gente, né? Pro torcedor brasileiro. E foi na época que eu fui, né? A gente subiu, eu fui pra Coreia e ele foi pro Fluminense, se eu não me engano. Foi isso, foi pro Fluminense. Uhum. E ali, cara, esquece. E futebol, por isso que eu falo, cara, você tem que estar sempre preparado. A gente tá precisando de jogador pra preencher ali o coletivo, o Givanildo. Chamou ele, fez um coletivo com a gente e ficou, não saiu mais, né? Uhum. Então, assim, isso que eu falo, é um menino que trabalhava demais, trabalhava muito, é humilde e o que se tornou hoje, né? É o Richard, o Pombo. Então, é um menino muito humilde, cara, e merece, mas merecedor de tudo. Foi 9 da seleção brasileira em Copa do Mundo e naquela época ele ainda não era centroavante. Como é que foi ele no início dele, Marcelo? E pior que ele jogava eu e ele, né? Aham. Eu mais como segundo atacante, vindo Uhum. de trás ali. E ele realmente ele fazia assim, ele fazia esse 9 ali, sabe? Uhum. E
eu até cobro ele de vez em quando eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu falo, ó, tu tá me devendo, viu? Porque acho que se não me engano ele fez 9 gols nessa época e eu acho que 6 ou 7 assistências para ele. Uhum. Até saiu, né? Até saiu um documentário dele, que é um documentário dele, e eu participei, né? Sabe, eu fiquei muito feliz de ter participado desse documentário dele, onde ele fala que o atacante, tipo, o parceiro de dupla, o parceiro dele que mais deu assistência para ele foi eu, sabe? Uhum. E, poxa, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque, poxa, o Richard, onde ele tá, né? Pelo nível de jogador que ele trabalhou, né? Ele ter lembrado de mim lá de trás, lá, cara, eu fiquei muito feliz de ter participado desse documentário dele. Então, a gente se deu muito bem realmente ali no América e graças a Deus ele tá onde tá hoje aí e merece mais. Bacana, o reconhecimento por parte dele. E sobre ti, Marcelo, falou que jogava como segundo atacante lá nessa dupla com o Richarlison. Qual a tua preferência? Tu prefere atuar ao lado de um outro centroavante? Como é que é para te jogar como nove mesmo também? Então, eu sou um cara que eu não sou aquele 9 de ficar parado, né? De ser Uhum. travão, de ficar parado ali e tal. Eu não gosto. Então, quando tem dois ali, até facilita mais, né? Porque eu saio um pouco mais da área, eu gosto de movimentar ali entre o zagueiro e os volantes. E... Mas eu me dou bem, cara. Eu me dou bem ali, jogando essa. Né, quando o treinador ele me dá essa liberdade de fazer isso, sabe? Isso ajuda muito, até porque confunde, acaba querendo o zagueiro e abrindo espaço também para os beirada, né? Uhum. Flutuar ali. Então, toda vez que eu flutuo, que eu saio um pouco, abre espaço. E isso também, e eu gosto muito de fazer isso, sabe? Isso me ajuda muito. Na Portuguesa, no Rio, eu joguei assim, no Asa, e fui vice-artilheiro 2 vezes da Série D, né? Jogando assim. Então, eu me sinto muito bem, sabe? Eu até brinco, eu joguei em todas as posições já, só não joguei de goleiro e zagueiro. Do resto, eu já joguei em todas já, sabe? E ter essa facilidade de jogar. No último jogo, por exemplo, agora eu joguei de beirada, né? De extremo. Uhum. Então, isso é bom até para o treinador também, né? De ter atletas assim, né? Que jogam em várias posições, porque ele pode, dentro de uma partida, o próprio jogador jogar e fazer outras funções. Então, mas eu me sinto muito bem ali jogando de 9 ali, com essa mobilidade de facilidade de flutuar também. Uhum. Agora no Passo Fundo tem o Patricão, que é centroavante referência, então Sim. tu atua um pouco mais pelo lado. Isso. Foi assim que a gente jogou o jogo passado, né? Não sei como é que o professor agora vai fazer para esse jogo, mas a gente tá preparado para poder ajudar sempre a equipe. E é curioso que nos últimos anos aí, para mais de década já, né, Marcelo, essas duplas de ataque elas foram desaparecendo no futebol brasileiro, são poucas, né? Hoje em dia quase todo mundo joga com um meia, dois beiradas e um centroavante. Então tem que se adaptar também, né? Exatamente. Por isso que eu falo, tem que. Aquela leva, né, lá de trás, né, do mais antigo, que tem, né, essa coisa. Hoje não, hoje a modernidade, Uhum. assim, né, muda muita coisa no futebol, né, cara? Muda muita coisa. Então, graças a Deus, a gente vem com essa forma de jogar desde lá de trás, então isso facilita bastante também para os treinadores, né? E o futebol, no geral, mudou muito na tua visão desde que tu começou a carreira lá no Paulista de Jundiaí, 20 anos atrás? Cara, hoje eu vejo, hoje o futebol, às vezes, né, rapaz, tá muito chato, às vezes, né, cara? Tipo assim, tu faz um gol, tu não pode comemorar que tu recebe amarelo, tu não vai, sabe? Tu vai comemorar com a torcida, tu ganha amarelo. Ah, pisou na bola é amarelo. Ah, que isso, cara? O jogo, sabe, tá muito cheio de mimimi. Cara, a maior alegria do futebol é quando tu faz o gol, tu comemora. Aí hoje, dependendo da situação que tu comemora, lógico, tirar a camisa, concordo, beleza. Poxa, mas aí tu vai ali comemorar com a torcida ali e tal, aí tu toma amarelo. Ah, isso aí é loucura, cara, é loucura, sabe? Mas é fazer o quê? A gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar a isso, ao futebol de hoje, né? Mas eu achei que realmente mudou muito, né? A questão até de respeito dos mais novos, antigamente, os mais novos respeitavam os mais velhos. Uhum. Hoje, a diretoria passa muita mão na cabeça desses meninos, sabe? Que hoje, dependendo da situação, tu não pode fazer nada, que o menino acaba, né, te peitando, não te respeitando a sua história, a sua idade, enfim. Então, acho que mudou muito, sabe? De lá de trás. Então, e como eu falei, a gente tem que se adaptar, não tem jeito. E na minha situação, eu aproveitar cada segundo, cada minuto
não me estressar tanto, porque como já passei muita coisa no futebol, então eu deixo, às vezes, eu relevo muitas coisas, sabe? Só foco no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Que é o que eu venho fazendo, né, desde sempre. Então é isso que eu procuro fazer sempre. E nessa questão geracional aí dos guris mais novos, tem a questão das redes sociais também, né, Marcelo? É uma geração que já cresceu nesse meio, então algumas coisas são diferentes para eles. Exatamente, cara, exatamente. Isso aí eu fico louco também, sabe? Qualquer coisinha, internet, acaba um treino, sabe? A primeira coisa que a pessoa faz já é correr pro vestiário, já correr no celular, já correr, ver que tá aqui, sabe? Não se preocupa mais em cuidar do seu corpo, sabe? De fazer alguma coisa a mais. Então é difícil, cara, é muito complicado, sabe? Hoje em dia, essa questão de rede social, de celular, tá um absurdo, sabe? Você não vê mais aí atletas, esses novos aí querendo trabalhar, sabe? Acaba o treino, por exemplo, aquele atleta que fica ali depois do treino, pô, eu preciso melhorar isso, o cruzamento, eu preciso melhorar naquilo. Não, você não vê mais, sabe? O treinador apita ali, cara, o cara já sai correndo, já vai pro vestiário, já vai no celular, já fica, sabe? E é difícil, cara, é complicado. É complicado você ver atletas assim hoje, sabe? Então, eu, ao contrário, eu já tento já, né? Até porque eu sei que hoje eu trabalho com o meu corpo, eu preciso, então tá bem. Então, eu sempre procuro, cara. Sempre procuro estar fazendo alguma coisa, mesmo finalização, eu tento procurar fazer depois do treino, sabe, um pouquinho a mais, porque eu sei que é aqui, isso que vai me ajudar dentro de campo, sabe, no jogo, no dia a dia. Então, mas realmente, essa questão de rede social hoje em dia tá complicado. E tu procura conscientizar os mais novos em relação a isso, conversa com eles, agora no Passo Fundo, por exemplo. Quem, quem quer escutar, eu falo, eu tento Uhum, ajudar, sabe? Mas quando eu vejo que a pessoa não tá nem aí, cara, não se importa, eu deixo pra lá. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. uhum. Quando você vê que o menino é esforçado, que o menino é trabalhador, que o menino, sabe, quer trabalhar, aí vale a pena. Aí eu chego, eu falo, eu, sabe, dou dicas, ó, faz isso, faz isso aqui, na hora de finalizar, tenta fazer desse jeito, tenta bater dessa forma. A pessoa, você vê que a pessoa tem vontade, ixi, eu faço com o maior prazer. Mas quando eu vejo que não quer, eu não insisto. Não insisto porque eu sei que não vai passar dali. Então, não vale a pena. E essa vontade que tu diz de trabalhar, de evoluir, é o que te fez chegar aí até os 41 anos jogando, Marcelo? Cara, graças a Deus, a minha vida toda foi assim, sabe? Sempre de trabalhar o máximo, de me entregar o máximo, sabe? No dia a dia, em treino, sabe? Que eu tenho uma coisa comigo, cara. O que eu faço no treino é o que eu faço no jogo. Então, se eu treino 100%, eu vou dar 100% no jogo também. Então, eu não me poupo, eu sou difícil sair de treino. É raro eu sair de treino, porque Uhum. eu não gosto, sabe, de sair de treino. Então eu me entrego mesmo ali. Tem treinador que fala, pô, a gente que tem que tirar, tentar tirar, porque se depender de mim eu não saio, entendeu? Não saio porque eu não gosto. E graças a Deus, cara, onde eu passo, as pessoas só tem coisas boas para falar porque eu me entrego realmente, sabe? Se você ver de pegar meus números aí, cara, é 10, 11 km por jogo, em treino é Uhum. 4, é 5, entendeu? Porque eu me entrego mesmo, sabe? Eu me entrego, graças a Deus, eu nunca tive lesão, nunca tive cirurgia nenhuma, né? Porque eu me cuido e eu quero ir mais, eu quero ir mais. Não quero só 41, não, eu quero ir mais. Até onde, eu sempre falo, né? Se os clubes estiver me querendo, eu tô indo ainda. Quando o clube, né, tipo, não te procurar mais, é sinal porque já não tá, né, o trabalho não está sendo bem feito, mas graças a Deus a procura é grande, graças a Deus pelo meu trabalho, né, isso é fruto do meu trabalho, do que eu venho fazendo, então não tem por que eu parar ainda, né, se eu vejo essa molecada dando brecha ainda, eu não posso parar, Uhum. entendeu? Sim. Eu não posso. E o que que te motiva nessa altura da carreira ainda, Marcelo? Cara, a família, né, eu falei, tá uma menininha de 10 meses aí, 11 meses, então, né, tem que correr mais, trabalhar mais e é que nem eu tô longe dela, né, hoje já liguei de vídeo pra ela de manhã, aí, tipo, tu acorda ela, tipo, você vê o sorriso, né, no rosto ali, aí não tem coisa, né, motivação melhor do que isso, né, você sua filhinha sorrindo pra você, falando papai ali, né,
tem uma esposa também que tá sempre do seu lado, que sempre te apoia, sempre te ajuda ali, te joga pra cima, né? Eu sei que pra ela também não tá sendo fácil, porque ela tá sozinha lá com a mãe dela, né? Cuidando da nossa filha, mas são coisas que a gente tem que passar, né? São coisas que a gente tem que passar. Se a gente ainda quer algo grande, coisas boas, coisas grandes na frente, a gente tem que passar por tudo isso. Então a família é o que me motiva mais, sabe? Legal, legal demais. E vai conseguir trazer elas, esperar passar um pouquinho frio de repente? Cara, vamos ver se, né, Deus, a gente chega na final aí, né, a gente chega na final, a gente, né, pra buscar aí, quem sabe elas podem vir pra cá, né? Conhecer o Conhecer também Sul. aqui, conhecer o Sul um pouco frio. É, aí já vai ter acabado, né, espero. É, mas sabe que até esse ano a divisão de acesso no segundo semestre deu uma escapada, porque normalmente o pessoal deve ter te comentado, começava Sim, ali em abril e aí pegava o invernão, era complicado, viu? sim, já falaram já, que já estamos pegando já no final já, isso é bom. Isso é bom. Marcelo, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba. Sucesso aí na sequência no Passo Fundo e que curta bastante essa experiência de jogar aqui no nosso futebol gaúcho. Pode deixar, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. E quando quiser, só chamar, só dar o toque. E a gente tá aqui para falar um pouco. Isso é bom, né? Sair um pouco também da rotina ali e tal. E você falar um pouco da vida, assim. Muito bom. Eu que agradeço. Grande abraço e tamo junto. Muito bem, e assim encerramos mais uma edição, a 19ª do Cancheiro. Lembrando que o programa fica à disposição para ouvir a qualquer momento nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Se tiver alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão de pauta, pode fazer pelas redes sociais da Rádio Guaíba, do Guaíba Esporte e também pelo WhatsApp 519-9388-7532. Cancheiro que contou com a minha apresentação, Nicolas Wagner, na edição Jefferson Gomes. Lembrando que a Rádio Guaíba conta com a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esportes do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana e até o próximo final de semana com mais cancheiro, com muito mais futebol do interior gaúcho aqui na Rádio Guaíba. Até lá, um abraço! Você ouviu Cancheiro.